Olá pessoal, sou o professor João Quadros do Cefet RJ do Brasil, no Rio de Janeiro. Estou aqui apresentando o trabalho que fiz junto com os meus alunos, drone com biomedicamentos anti-larvas utilizando o Deep Learning para a identificação de zonas de reprodução de insetos. Essa é a nossa equipe, o pessoal que trabalhou comigo aí, né? As meninas do técnico, do grupo que eu organizei no Cefet, que é o projeto Grupo Robótica do Maracanã. Aqui são os rapazes também do grupo, tá ok? Todos eles junto comigo aí trabalharam na confecção da ferramenta. É, Dentro disso aí, né, a gente, por que foi feito esse projeto? O que motivou, o que gerou o objetivo desse projeto? Primeira observação de que nos últimos 7 anos houve um aumento considerável das arboviroses, né, que são a dengue, a zika e outras viroses trazidas especialmente pelo mosquito Aedes aegypti. Né? Isso aconteceu nos últimos 7 anos. Então, estuda-se frequentemente modos de prevenção e ações, né, para evitar a proliferação do agente transmissor, principalmente porque no Brasil, no Rio de Janeiro, né, nessa área aqui, é tropical, né? Então, apesar dos problemas, cai muita chuva e forma-se muitas poças que podem gerar essa proliferação. Isso aumenta o custo de investimentos na área sanitária, na saúde e no salvar vidas, né? Porque a zika, a dengue e as outras arboviroses são perigosas e podem levar à morte. No nosso projeto, então, a gente idealizou um recurso que serve para auxiliar no combate à dengue, né? No caso, a proliferação de arboviroses. Tem link com a saúde pública, né, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, e usa TI, né, com a ideia de inteligência artificial com algoritmos de Deep Learning. Esse tipo de instrumento é móvel, né? Então, sendo móvel e automatizado, né, auxilia, né, a identificação de focos em lugares de mais difícil acesso. E como ele funciona? Na base de emitir um inseticida em forma de cápsula nas fontes de proliferação visíveis que forem identificadas, ele auxilia na remoção dos focos dos insetos que transmitem a arbovirose. Neste caso, é uma inovação, né, para os métodos de prevenção e combate à dengue, né? Porque, em geral, essa ideia de eliminar os focos é feito por pessoas e muitas vezes, em alguns lugares, as pessoas não podem ir. O drone, identificando que existe uma zona de proliferação, ele pode, então, disparar a cápsula de inseticida e resolver o problema daquela poça não ser um ambiente de proliferação. Então, essa é a solução prevista, né? Um ambiente, né, formado por drone e software com automatização em dois sentidos. A ferramenta, o drone pode voar automatizado ou por controle remoto, e também está a automatização do reconhecimento. Né? A partir do momento que o drone tira fotos de regiões, ele então passa por um algoritmo para identificar se aquela região possui ou não possui focos, né, de água parada e tal, e com isso então possibilitar o lançamento do inseticida. Tem um viés de ser baixo custo, alto benefício, né, porque vai ajudar muito na parte de saúde pública, e versatilidade de uso também. Né? Usar o drone é uma coisa muito complicada. O hardware é esse aí. Né? Esse drone foi concebido pelos alunos, né, pelo professor orientador, mas especialmente pelos alunos, com a câmera e com o depósito do larvicida aqui. Tá? Então a câmera consegue tirar fotos, a câmera está ligada a uma placa Raspberry Pi, todo mundo está ligado ao Quadrocopter APM 2.6, existe o 2.8, mas a gente optou pelo 2.6, que possibilita isso.
né? O ESC está ligado ao motor brushless, uma bateria que permite uma autonomia de voo de até 30 minutos, né? Podendo aumentar essa bateria até para 40 minutos. Trabalha com GPS e telemetria, auxilia no caso de identificação, caso haja necessidade de ida de pessoas, ele vai dizer exatamente a localização. E com isso, além disso, você tem o Dengue Tech, que é o herbicida, né, o inseticida usado para ser jogado nas poças e evitar a proliferação de mosquitos. Repito que toda a concepção deste drone foi feita pelos alunos. O software, né, obviamente, teve que ser trabalhado também pelo professor orientador. É um software baseado na ideia de backpropagation, de Deep Learning, né, uma forma de implementação de Deep Learning, utilizando redes neurais com treinamento, a partir de imagens aleatórias de locais com ou sem identificação de água, justamente para poder treinar a base de dados quando a câmera for tirar uma foto, através desse método de multicamadas, né, que ele verifica, faz uma recursividade em multicamadas a partir de leituras, né, de conjunto de pixels dessas imagens, e através dessa ideia, né, de multicamadas, verificando a partir do que foi dado no treinamento uma margem de erro, né, usando a lógica Recovet, utilizando a fórmula básica do backpropagation, que é isso aqui, né, onde isso aqui é o bias, é o medidor, né, isso aqui são as diversas passagens de camada e o que é obtido em cada camada. Então isso aqui vai então dizer para a gente essa classificação. Primeiro, é água, então está em movimento, né? Se tiver em movimento, ok, não vamos considerar. Por quê? Porque não vamos lançar como é que se diz? É, uma cápsula em água em movimento, né? Porque aí isso causa problema de o herbicida não ter efeito, vai cair em movimento, o inseticida vai ser jogado fora, né? Vai ser levado, não vai servir ao propósito. Tá parada, tá limpa, então não vamos lançar o herbicida na água limpa por enquanto, tá? Vamos nos preocupar com os principais focos, são água suja de alto risco. Né? O que a gente chama de água suja são aquelas águas paradas. Né? Águas limpas a gente vai identificar como, por exemplo, uma piscina que tem cloro, o que a gente classificou dessa maneira, entendeu? O que a gente considera como água suja são aquelas águas paradas em ambientes propícios, né? Onde você tem o baixo risco, águas sujas de baixo risco, né? E aquelas muito enlameadas e tal, que não há condição de proliferação, aí não vamos lançar a cápsula ali, ou as de alto risco, em que a gente então lança a cápsula naquele ambiente. Então ele vai identificar via recursividade, usando backpropagation, com um treinamento, toda essa forma de ver quando é que vamos lançar a cápsula na água identificada. Esse é um exemplo de código que usamos. Aqui está o dataset usado, dados de treinamento, onde nós colocamos as imagens para treinamento, tá? Para depois a gente usá-las para identificação. Aqui são imagens usadas para treinamento. A primeira foto foram tiradas pelo próprio drone, sendo que isso aqui, por exemplo, foi tirada pelo drone de minha casa, devido ao problema da pandemia, a gente não pode sair do local. Essas fotos já tinham sido tiradas antes da quarentena aqui no Rio de Janeiro, então foi possível, são águas consideradas sujas de alto risco. Essa aqui é considerada, não foi identificada a água, tem uma poça de água aqui, na verdade é uma água suja de baixo risco, porque aqui tem uma poça lameada, né? Isso aqui são águas em movimento, tá certo? Para que o backpropagation pudesse identificar situações de água em movimento. O ideal seria tirar fotos do Rio Maracanã, que fica perto da instituição do Cefet,
mas devido à pandemia não foi possível levar o drone até essa distância, tá? Com risco de perder o drone, a gente tem que sair de casa para recolhê-lo. Essas fotos foram tiradas antes da pandemia pelo drone. Essa foto foi tirada da minha casa, né? Usei o drone para voar até esse ambiente onde a água é lameada. E essas aqui foram obtidas do site Pinterest para justamente alimentar a base. Aqui então a gente utilizou para mexer, né, para identificação, esse conjunto de fotos aqui. Como vocês estão vendo, é óbvio que não foi jogado a toda a foto de uma vez. A gente separou em vários pedaços de foto, né, justamente a partir das 157 fotos de treinamento. Então fomos identificar, né? Então aqui, por exemplo, A e C são águas limpas paradas, né? O que faz todo sentido é que a água do mar não vamos jogar a cápsula na água do mar e nem em piscina. Então, a água parada suja de alto risco foi identificada nesses blocos aqui, nesse D, né, que também é essa partezinha D, essa partezinha D. Algumas situações, por exemplo, o software de backpropagation considerou, é, por exemplo, aqui água limpa, água parada limpa, né? Ele considerou água parada limpa apesar de ter uma água corrente aqui, água em movimento, mas foi uma situação de totalidade. Isso indica que o software precisa ser bem treinado. 157 imagens não é o suficiente para que ele possa identificar com corretude todas as situações. Aqui, por exemplo, tem água parada de alto risco, mas ele, por causa das duas piscinas, ele considerou C. Então aqui ele não lançaria a cápsula, apesar de que tem uma área de alto risco aqui. E aqui, nessas três áreas, ele lançaria a cápsula, né? Então isso é uma coisa que tem que ser vista também, para que possa ter mais acuricidade do lançamento, né? Os resultados foram os seguintes: 81% de identificação de poços ou fonte de água, né, dentro daquelas fotos que usamos, 67 casos de certezas de água parada ou movimento e 56 de casos de água limpa ou suja, tá certo? Nesse caso aqui, este é o nosso alvo por causa da água suja de alto risco. Foram feitos 12 testes básicos de lançamento, né? 6 com simulação do sinal Wi-Fi ao operador, quer dizer, o operador recebia o comando para lançar a partir do drone, e 6 com indicação do software de reconhecimento, sem o uso do operador. O software reconhecia e lançava a cápsula. Desses 12 lançamentos, 10 foram bem sucedidos, ou seja, caíram no alvo, e 2 erraram o alvo, 83% de acerto. Essas que erraram o alvo, uma delas foi nessa parte de software indicado sozinho, ele errou, ele jogou num lugar onde não tinha água, e o outro foi erro do sinal do operador. Os dois foram devido a problema do backpropagation, né, não identificar com corretude uma situação de água, de água limpa ou suja, né? Num caso ele jogou num lugar onde era água limpa, ou seja, não precisava jogar, ele identificou como se fosse suja, é, de alto risco, mas foi errado. E no outro caso, ele identificou como um lugar que tinha água e não tinha água, tá certo? Foram os erros vistos. Por conclusão, a gente pode dizer que apesar de pouca quantidade de fotos, a identificação foi maior do que 50%, mas o que indica que existe ainda o trabalho de aumentar o dataset. Então a gente percebeu que 157 fotos no dataset não é suficiente para poder aumentar a precisão do backpropagation. Contudo, o custo se mostrou extremamente baixo e execuível de um tipo de ferramenta como essa, inclusive com o uso do controle remoto. Esse projeto já se mostrou aprovado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós submetemos a um edital com as informações básicas do edital, né, e o projeto foi aprovado, né. O alvo é trabalhar na identificação de focos acima de 80%, né, aquela parte de 56% aumentar. No momento, esses 56% que a gente considerou bem sucedido porque foi acima de 50%. Seria mal sucedido se fosse menor do que 50%. Mas o alvo é chegar a 80% de identificação de água suja de alto risco, parada de alto risco,
para que possa haver sucesso no lançamento, né, sem problemas. A gente viu que as dificuldades do lançamento foram exclusivamente pela identificação incorreta do backpackage. O drone, a distância do drone o local de lançamento foi perfeita e vento e tal não prejudicou o lançamento, né? A velocidade, o peso da cápsula não foi prejudicado com qualquer ato de vento ou qualquer coisa assim. Então, o nosso alvo é chegar a 80%, né, do utilização do backpackage. Para isso, a gente precisa de mais foto. E para a gente ter mais foto, a gente precisa estar na rua, né? Então, a nossa dificuldade neste momento é a pandemia passar e não haver risco de colocar essa ferramenta de controle, né? A gente está evitando isso, principalmente porque as pessoas envolvidas são alunos do ensino técnico, muitos deles já passaram para a universidade agora, nesse período, mas não vamos colocar em risco, né, pessoas jovens, uma vez que a pandemia está se mostrando suscetível para pessoas jovens também. Então a gente terminou, é só isso. Estamos à disposição para é, qualquer pergunta, tá ok? Para que possam ser tiradas dúvidas a respeito do trabalho feito. Agradecemos aí a audição de todos, a participação de todos, e muito obrigado ao CIST 21, né? A organização do CIST pela aceitabilidade do trabalho, pelo reconhecimento do esforço, né, desses alunos em fazer uma ferramenta útil para a saúde pública aqui do nosso país. Ferramenta essa que, como eu falei, o Ministério da Ciência e Tecnologia considerou aprovada e apta para ser testada em ambientes de saúde. Muito obrigado, gente.